Olá, colegas! Eu sou Mariana Líria, oficial da Federal na Baixada Fluminense, diretora do CISEJUF do Rio de Janeiro e da FENASOJAF. Hoje é dia 10 de julho e esse é mais um NOJAF com você. Então, pessoal, primeiro alguns informes de interesse geral, depois a gente vai para os específicos de cada justiça, tá? Essa semana a gente teve uma live sobre o futuro da aposentadoria do servidor público com base em uma decisão judicial. Não sei se todo mundo está sabendo, uma decisão nova da 5ª Vara Federal lá de Brasília, que foi abordada pelo nosso assessor jurídico, Dr. Rudy Kassel. Essa live foi muito boa, muito esclarecedora, especialmente para quem ficou com dúvida ou com uma situação delicada com relação à regra de transição. Então essa live foi muito elucidativa e ela bombou, teve mais de 1000 visualizações em menos de 24 horas. A gente tratou também da questão da aposentadoria por atividade de risco, da luta que a gente empreendeu. E eu acho que vai ser muito útil para todos. A gente vai botar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês acessarem, tá? Com relação ainda à nossa comunicação no sindicato, o CISEJUF está lançando agora o informativo das notícias de interesse geral por WhatsApp. Então basta você se cadastrar para receber sempre notícias e se manter atualizado. Além desse informe que a gente passa do NOJAF, que é específico para os oficiais, receber também os informes gerais do sindicato. Vamos botar também aqui embaixo o número para você se cadastrar, tá? Para os colegas do TRT, a gente tem também o informe sobre o plano de retomada. O sindicato vai ser ouvido, e a gente está recebendo sugestões dos colegas. Então, se você tiver uma ponderação, uma sugestão para fazer sobre esse tema, só mandar um e-mail para a gente no contato@cisejuf.org.br. Então vamos lá, pessoal. As notícias dos oficiais da Justiça Federal. Essa semana a gente teve reunião na segunda-feira, dia 6. A reunião foi muito boa. Agradecemos mais uma vez a todos os colegas que vieram. Deu mais de 50 pessoas. E a gente tratou de alguns temas. Vamos lá. Réu preso, gente. Comunicação processual a réus presos sendo feito por meio remoto. Lá atrás era preferencialmente a videoconferência, hoje por meios remotos do mesmo jeito que a gente comprou a alvará de soltura, e no momento esse é o meio preferencial. E aí o legal foi que a gente teve informe que 4 subseções já estão, pelo menos 4 já estão conseguindo fazer nas suas unidades prisionais por esse meio remoto. Então, essa é a boa, vamos investir nesse meio de cumprimento para que a gente possa ir ampliando. Claro, dá um trabalho, tem que negociar com a unidade, conversar com a classificação, às vezes com o diretor do presídio, se tiver acesso, mas está valendo a pena, pessoal. Vamos seguir nessa linha que está dando certo. Com relação à indenização de transporte, a gente teve a mudança na orientação, para esse mês, em relação à informação dos serviços externos. E como já tinha sido uma proposta da Semana Capital, da Sensi, a gente agora adotou essa orientação no estado inteiro, que é a seguinte, que os oficiais, até segunda ordem, a decisão dos oficiais é não fornecer a comprovação da diligência física. Isso porque a gente entendeu que isso pode criar um precedente negativo, não viu justificativa para que isso fosse feito dessa forma durante a pandemia. E de mais a mais, a gente entende que essa relação sempre foi de confiança com a administração, e aí a gente entende que seria importante que siga dessa forma. Então, aí, lógico, o próximo prazo só na virada de mês novamente, então a gente vai seguir dessa forma, tá? E com relação ao curso, a gente já tinha informado o curso de capacitação, técnicas para cumprimento remoto de ordens judiciais. A gente já tinha informado que o curso foi estendido, mas conseguimos também, junto à coordenação de capacitação e desenvolvimento, a quem a gente agradece mais uma vez, conseguimos a extensão também das inscrições. Então elas vão até a segunda, dia 13, não se esqueçam. E avisem aos colegas que não conseguiram se inscrever da outra vez, tá certo? Agora vamos aos informes do TRT. E essa semana tivemos uma novidade excelente, que foi a reunião com a corregedoria. Fomos chamados a participar, o CISEJUF e a SOJAF, de uma reunião com a corregedoria. Então estiveram presentes a doutora Mary Bucker, o doutor André Vilela, que é o juiz auxiliar da corregedoria, o Fábio Petersen, que é o diretor da SGJ, e o Maurício Nogueira, que é o diretor da nossa SAG.
Então a gente avalia que a reunião foi muito boa, muito positiva, ela transcorreu num ambiente muito bom, de escuta, de diálogo. Então a gente vê como uma excelente oportunidade que a gente teve de colocar as demandas dos oficiais de justiça e ser ouvidos. Vocês se recordam que lá no dia 22 de junho a gente já tinha tido a reunião com a SGJ e a SAGE e agora, nessa altura, no começo do mês de julho, chegou para avaliação da corregedoria a minuta que a gente tinha apresentado. O teor dela vocês já conhecem, é o que a gente definiu na reunião do dia 22 de maio, aquela premissa de que os mandados urgentíssimos devem ser cumpridos preferencialmente por meio eletrônico, mas esses a gente sabe que eventualmente podem redundar numa diligência física, mas a principal novidade seria a reabertura, a abertura da possibilidade para os não urgentes, também normatizar que eles sejam cumpridos pelos meios eletrônicos, né? Pensando também no pessoal do grupo de risco, que ficaria de fora de eventual diligência física, e os prazos se mantendo suspensos, tá? Essas são as linhas gerais, e a gente sentiu muita abertura por parte da corregedoria, né? E estamos aguardando a análise da minuta que foi submetida. Também foi muito bem recebida pela corregedoria a ideia do curso de capacitação, que a gente já está começando vamos dizer assim, estruturá-lo, né, para trabalhista, que a gente já ofereceu ele na federal, agora o sindicato, junto com a administração, no caso agora a Escola Judicial, está oferecendo aos colegas, estamos estruturando isso, a partir da semana que vem a gente espera ter novidades. E também o banco de dados, né, que foi também muito bem recebida a ideia pela reunião, né? Nessa reunião com a corregedoria foi muito bem recebida a ideia do banco de dados, que a gente está buscando dar um formato mais seguro e mais institucional para ele. Vamos ver como é que fica. E aí, gente, de uma maneira geral, a gente avaliou que foi muito boa essa reunião. Tivemos a grata surpresa de saber que a doutora Mary Bucker é ouvinte nossa, acompanha o nosso canal, acompanha nossas lives, as reuniões que a gente publicou. Doutora Mary, muito obrigada. A gente não imaginava que pudesse ter aqui no canal do CISEJUF uma audiência assim tão qualificada. Foi muito legal saber disso. A gente, inclusive, informou na reunião de diretoria do sindicato, todos ficaram muito felizes. Mas uma coisa que a gente acha que foi mais legal disso tudo, gente, que a gente avaliou essa semana, é a postura das duas administrações, tanto na federal como na trabalhista, que estão tocando, né, a coisa da retomada, né, de uma maneira muito cuidadosa, e que a gente vê isso de uma maneira muito positiva. E aí é interessante ver que a gente dialoga com a administração da federal, dialoga com a administração da trabalhista, e a gente tem levado justamente essa proposta de que ambas as justiças façam uma caminhada coletiva pela retomada gradual e cuidadosa. E a gente está vendo uma sinalização muito boa nesse sentido, até porque a gente entende que os oficiais, ainda que se pense num plano de retomada para o ambiente dos fóruns, vamos dizer assim, que é o ambiente interno, ainda que se pense da maneira mais cuidadosa, o ambiente do oficial de justiça, ele é o externo. E para esse ambiente externo, ainda é muito difícil fazer o controle dessas condições. Então, que o oficial de justiça não esteja nessa primeira fase de retomada para as suas diligências físicas e que a gente possa pensar isso de uma maneira gradual e, se possível, coletiva entre as duas justiças. Então é isso, pessoal. A gente vai estar sempre conclamando os colegas a seguirem empenhados, né, no nosso cumprimento por meio remoto, por meio eletrônico, que a gente consiga oferecer o nosso melhor, que a gente siga envidando todos os esforços em conseguir positivar ao máximo esses mandados, porque aí a gente consegue mais tempo, né, diligenciando de uma maneira mais segura. E aí a gente tá sempre chamando os colegas a insistirem e negociarem, terem um pouquinho de paciência e persistir para a gente conseguir positivar esses mandados, tá certo, pessoal? Então é isso. Hoje é sexta-feira, sextou, e a gente deseja a todos, o Nojaf do CISEJUF deseja a todos um excelente fim de semana. Obrigada!